Você conhece o ábaco? O ábaco foi a primeira calculadora criada por diferentes povos há mais de 2000 anos. Hoje vamos trazer um pouco sobre a oficina apresentada no PIBID. Adição e subtração com o ábaco. A oficina foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, a apresentação do ábaco. Segunda etapa, explorando o ábaco. Terceira etapa, a adição e subtração com o ábaco. Na primeira etapa, mostre as letras abaixo de cada pino, U, M, C, D, U, e peça a eles que digam o que representam. Confirme as respostas, dizendo que se referem às ordens das unidades de milhar, das centenas, das dezenas e das unidades. Mostre aos estudantes como é possível representar um número no ábaco de pino. No exemplo, o número escolhido foi 275. Coloque as argolas em cada um dos pinos e, ao mesmo tempo, enuncie 200, 2 centenas, e 70, 7 dezenas, e 5 unidades ou 275. Em seguida, convide um estudante voluntário a falar um número para que você o represente. Depois, fale um número para que o estudante represente. Em seguida, fale um número e peça que todos os estudantes da turma que expliquem como esse número pode ser representado no ábaco. Converse com os estudantes sobre a relação dos pinos do ábaco com o valor posicional dos algarismos de um número, por exemplo. Nesse ábaco, 2 argolas no pino das centenas corresponde a 2 centenas ou 200 unidades. 7 argolas no pino das dezenas correspondem a 7 dezenas ou 70 unidades. 5 argolas no pino das unidades correspondem a 5 unidades. O número representado é 275. Proponha para os estudantes um desafio de representar no ábaco o ano em que nasceram, como no exemplo. Na terceira etapa apresente o problema. Guilherme estava jogando uma partida de basquete com os amigos. Na primeira rodada ele fez 26 pontos, na segunda rodada marcou 22 pontos e na terceira rodada fez apenas 11 pontos. Guilherme queria saber quantos pontos fez no total. Como podemos descobrir a quantidade de pontos que Guilherme fez nessa partida? Convide a turma a resolvê-lo usando o ábaco. No ábaco de pinos está representado como realizar a adição 26 mais 22 mais 11 igual 59. Convide os estudantes a resolverem, em dupla, o problema. Daniel e seu irmão José estão fazendo uma coleção de carrinhos. Eles tinham 45 carrinhos em sua coleção e ganharam outros 7 da tia Roberta. Quantos carrinhos tem a coleção dos irmãos? Em seguida, chame um voluntário para explicar a resolução usando o ábaco de pinos. No ábaco, os estudantes devem representar os 45 carrinhos que os irmãos possuíam e acrescentar os 7 que ganharam. Avalie como os estudantes realizam a troca necessária. Siga o mesmo encaminhamento e proponha problemas de subtração para serem resolvidos utilizando o ábaco. Jéssica tinha 36 figurinhas quando iniciou o jogo e perdeu 12 na primeira rodada. Quantas figurinhas ela tem agora? Os estudantes devem representar a quantidade inicial de figurinhas no ábaco para, em seguida, retirar a quantidade de figurinhas que Jéssica perdeu. Para isso, devem colocar 3 argolas no pino das dezenas e 6 argolas no pino das unidades. Em seguida, devem retirar 1 argola do pino às dezenas e 2 argolas do pino das unidades. Jéssica ficou, portanto, com 24 figurinhas. Gabriel tinha 650 bolinhas de gude e estava jogando com seu irmão João. Quando iniciou o jogo, Gabriel perdeu 42 bolinhas de gude. Quantas bolinhas ele tem agora? É esperado que os estudantes percebam que não há nenhuma argola no pino das unidades e então propomos a eles que, para que consigamos subtrair as 2 unidades, é preciso converter uma argola do pino das dezenas em 10 argolas no pino das unidades. Explique que não é possível subtrair 2 unidades de 0, então, pedimos emprestado 10 unidades para a casa das dezenas, da mesma forma como transformamos no ábaco uma argola das dezenas em 10 argolas nas unidades. Em seguida, o estudante precisará subtrair 4 dezenas, e ele irá perceber que a casa das dezenas ficará vazia. Finalmente completará a operação observando que não há centenas a subtrair, logo terminará com 6 centenas.
6 argolas no pino das centenas correspondem a 6 centenas ou 600 unidades. 0 argolas no pino das dezenas correspondem a 0 dezenas ou 0 unidades. 8 argolas no pino das unidades correspondem a 8 unidades. O número representado é 608. Sendo assim, temos 650/42 igual a 608. Durante todo o desenvolvimento da sequência, avalie a compreensão das trocas realizadas no ábaco. Caso observe que muitos estudantes não compreenderam como representar os números ou como realizar as trocas, repita a etapa 2 com toda a turma. Caso apenas um pequeno grupo apresente dificuldades, agrupe esses estudantes e manipule o ábaco com eles, fazendo as intervenções necessárias, enquanto os demais podem criar novos problemas para serem resolvidas pelo colega de dupla. A elaboração de atividades diversificadas atende diferentes etapas de aprendizagem dos alunos. Proponha questões que podem servir como síntese para a sequência realizada e como forma de avaliar individualmente a compreensão dos alunos.